Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 4. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 27 de abril de 2025. Está sob o tema o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Tá bom? Nos lembrando que o tema do trimestre é mordomia cristã, gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Tá bem? E esta, então, vai ser a nossa lição. Já de antemão, eu gostaria de dizer que tudo aquilo que nós vamos falar, tratar, analisar, estará dentro de um contexto teológico, tá? Não há nada nem a favor, nem contra, nem ataque, nem isto, nem aquilo, mas que nós possamos entender a palavra de Deus como um remédio, tá bem? Tem o remédio que ele é curativo, quer dizer, eu tomo o remédio para ser curado, estou enfermo. E tem o remédio que ele é, vamos dizer assim, preventivo, eu tomo o remédio para não ficar doente. Tá bem? Então, o que nós estivermos falando aqui, se estiver acontecendo na nossa vida, nós vamos fazer o uso do remédio curativo. Se não estiver, nós faremos uso, então, do remédio preservativo. Quer dizer, nós tomaremos o remédio para não ficarmos doentes, partindo da ideia de que Paulo disse que aquele que está de pé, cuide-se, não caia. Então, nós vamos falar sobre o cuidado e o apoio aos obreiros. Também é um tema de ampla discussão, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo. Há um combate tanto contra esta prática e também aqueles que estão a favor desta prática. Nós ficaremos com a versão bíblica, com aquilo que nos ensina a Bíblia e nos preservando daquilo que pode nos fazer mal. Tá bem? O texto áureo se encontra na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo de número 14, que diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 14. A verdade aplicada nos ensina que, de acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros fiéis, né? No exercício do ministério cristão. No exercício do ministério cristão. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, ressaltar o cuidado de Deus. O segundo, saber que Deus ampara quem socorre seus obreiros. E o terceiro, compreender que o cuidado dos obreiros é dever da igreja, tá bom? Na motivo de oração, nós temos que orar para que Deus levante homens e mulheres que honrem seus líderes, tá bem? O esboço da lição, nós temos a introdução, o cuidado de Deus com os obreiros, o tópico de número 1, tópico 2, dando honra aos obreiros, o tópico de número 3, o Senhor sustenta os seus e a conclusão, tá bem? O que nós já, desde o princípio, nós queremos trazer a relevância de que, veja, é fato, o pastor é a autoridade estabelecida por Deus. Isto não se discute, tá bem? O pastor está ali porque Deus ordenou. E nós temos a questão também do sustento do obreiro, que também é ordenança de Deus, é preceitos de Deus. Desde o princípio, quando nós olhamos, desde a instituição do sacerdócio com Arão e sua família, o Senhor também já determinou que esta tribo, né, a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes, essas tribos não teriam posse, essa tribo não teria posse, porém ela seria cuidada pelas demais tribos, pelas 11 tribos restantes de Israel. Tá bem? O que nós queremos nos lembrar, e eu gostaria de começar a lição introduzindo
a respeito de debates grandes que nós estamos vendo nas redes sociais. Talvez muitos de nós não nos aventuramos nesses debates, mas nós temos que nos lembrar, principalmente na área política, né? Aquela questão de há limites para gasto. Quem deve gastar? Quem está na lista para ser mantido? Né? Nós temos visto isso muito na política. Né? Pessoas que não são nomeados, não são eleitos, não têm direito a cargo, mas eles estão aí vivendo soberbamente dos proventos do Estado. Então está havendo essa discussão. Tá? Existe um limite, existe um critério, existe alguma coisa que modere isto. Então nós estamos vendo. E nós nos indignamos, nós como brasileiros, e acredito que todos os países do mundo, eles se indignam, né, os seus cidadãos, eles se indignam porque, veja, eu não estou falando de política, eu estou usando um exemplo, tá bem? Coisas que nos indignam, que nos deixam nervosos, perturbados. E nós começamos a pensar, né? Poxa, mas ninguém põe um limite, ninguém um teto, ninguém, né, não tem uma base, não tem um teto, não tem para gastos ou não. Quem pode gastar e quem não pode? Quanto se pode gastar? Existe um motivo correto ou se sai para gastar assim aleatoriamente? Ou deve haver um motivo? Agora vamos pensar isto vindo para a nossa casa, vindo para dentro da nossa casa. Quando nós nos lembramos que muitas vezes o que acontece, passando para o lado de cá, vamos dizer assim, eu só quero pegar como exemplo, né? Falando de ética, falando de a igreja reconhecer, né, a questão do auxílio para o obreiro, para os obreiros, né? Eram sacerdotes e levitas que eram mantidos. E nós queremos levar nesta área. Veja, quando isto acontece do lado de fora, e todos nós somos envolvidos, há uma indignação coletiva. E nós precisamos também trazer esta indignação, muitas vezes, ou este pensamento, esta ponderação para a nossa vida. Veja, eu coloquei aqui algumas coisas, veja, eu coloquei a introdução do tópico de número 1 já, esta introdução dentro do campo político. Vamos falar do Brasil, para mim não me interessa lá fora. Eu moro no Brasil. Vamos falar do Brasil. Está havendo um grande debate. Há um limite, não há? Vamos colocar um teto, não vai? Faz o que quer, não faz? A pessoa está ligando ou não está nem aí? Se os seus luxos, né, estão fora da razoabilidade, né, a questão da consciência, tudo isso nós precisamos levar em consideração. Tudo isso nós precisamos levar em consideração. Então, eu comecei escrevendo aqui que vamos nos lembrar do banquete de Belsazar. O banquete de Belsazar foi feito com os utensílios da casa de Deus. Tá bem? Mas não era do povo de Deus, mas tinha algo de Deus envolvido e que está também dentro das características do obreiro fiel, que é cuidar para que as coisas de Deus não sejam profanadas, não percam o seu sentido. Tá? Então, isso é função do obreiro. Tá bem? E não só a questão de pregar ou ministrar, não, existem muitas funções que nós, a maioria das vezes, nós delegamos a outros. Então, nós já vemos no texto áureo que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai se lembrar que o Senhor deu uma ordem aos sacerdotes, que vivam do Evangelho, na questão do Novo Testamento. No Antigo Testamento, eles deveriam viver do quê? Dos sacrifícios que eram trazidos. Uma parte deles, nós vamos ver aqui, uma parte deles ficava para ele. Tá? Então, a ordem é que vivam do Evangelho. Porém, quando nós aceitamos esta chamada de Deus, nós temos que ter em mente, né? Vamos lá para frente, ter em mente que, veja, o sustento, primeiro, o cuidado e o sustento dos obreiros não é para qualquer obreiro, mas para os obreiros fiéis. Quem são os obreiros fiéis? Qual é o nível de fidelidade? Qual a minha consciência de fidelidade? O que é que eu penso
em ser fiel como eu penso em ser fiel a Deus. Tá bem? Então, nós temos uma característica do obreiro que é lícito, que tem direito ao seu sustento. Primeiro, a sua fidelidade. Tá bem? Aqui nós temos a questão de viver. Tá? O viver aqui, vamos levar para o outro lado. Tá? Nós temos aqui os garfos de Ofni e Finéia, nós temos Ananias e Safira, lá na frente nós vamos ver Nadab e Abiú. Mas veja, viver do Evangelho fala de luxo, de regalias, de excentricidade, de alto padrão de vida. Né? Quando eu liguei aqui a área, esses dias estava um debate, o povo estava indignado porque o alimento, enquanto a maioria do povo, 90% da população brasileira vive de salário mínimo, algumas pessoas estavam tendo aí alguns luxos, algumas regalias, principalmente foi discutida a questão de alimentação, tá, não sei o que, tá, fulano tinha isso no cardápio, tinha aquilo, tinha tipo de vinho, tinha tipo daquilo, e as pessoas estavam gastando debalde, quer dizer, não havia uma razoabilidade, não havia uma consciência para se lembrar. Quando eu falo de razoabilidade, do que eu estou falando? De sermos razoáveis. Ora, está certo que nós precisamos, está certo até que nós merecemos, sim, mas até onde vai este mérito? Até onde deve ir a minha consciência? Tá? Até onde eu tenho que ser razoável com aquilo que eu acho que eu tenho direito? Então vamos pensar em razoabilidade, vamos pensar em consciência cristã, vamos pensar em consciência para com o próximo e também para com a obra de Deus. Então nós temos a primeira coisa, que vivam. Mas viver como? Tá? Viver de luxo, de regalia, de excentricidade, de alto padrão de vida, tá bem? Porque na área da política, isto indigna a todos. Mas deve nos indignar também se e tão somente se isso estiver acontecendo em nosso meio. Tá bom? Como eu disse, veja, o pastor é a autoridade estabelecida por Deus. Não se discute. Fato. Outro fato, a questão do sustento do obreiro, da sua família. Tá bom? Mas até onde? Até quando? Tá? Qual o limite? Existe algum limite? Ora, então vamos lá. Eu lembrei de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 5, que ele vai falar dos obreiros, e ele chama de pessoas, de alguns que são insaciáveis. Quer dizer, insaciável é aquele que não se sacia, que não basta, que nunca diz chega, que nunca está cheio, que nunca está farto, que nunca está completo. Quer dizer, ele está sempre sentindo, vamos dizer assim, está sempre sentindo fome. Nada sacia, nada chega, nada basta. Quando nós lembramos da aula passada, nós vamos ver que os artífices de Moisés, eles vão procurar Moisés para dizer, Moisés, chega, aquilo que você pediu já está passando dos limites, o povo já trouxe demais. E Moisés chega no povo e disse, basta. Tá bem? Mas algumas pessoas, veja, nós temos aqui, está na própria o declínio ético que tem invadido muitos ministérios, o que acontece? Algumas pessoas são insaciáveis. Tá? Eu não vou chamar de qualquer pessoa, alguns são obreiros, estão trabalhando na casa do Senhor. Tá? Vamos nos lembrar de novo, não é uma crítica, nós estamos vendo um remédio. Se nós estamos doentes, vamos tomar para ser curados. Se nós não estamos, vamos tomar para nos prevenir desta doença. Tá bem? Então nós temos aqui, primeira coisa, Deus tem cuidado e sustento dos obreiros fiéis. Quer dizer, o que é ser um obreiro fiel? O que é ser um obreiro fiel? Nós vamos ver no tópico de número 1. A segunda coisa que nós vemos, que está, se eu não me engano, na verdade aplicada, né? Na verdade aplicada, nós temos, nos objetivos da lição, primeiro, o que nós temos que saber? Que o cuidado, ele vem de Deus. Tá bom? Outra coisa, que nós devemos saber, então vamos inverter aqui a ordem, saber que o cuidado é de Deus. Saber que Deus é quem cuida, mas é dever da igreja sustentar, manter o seu obreiro. Quer dizer, o pastor, a sua família, aqueles que estão diante do trabalho. Tá? É aí que nós vamos pensar um pouco mais. Olha que coisa interessante. 3 verbos, cuidado, saber e dever. Então, o cuidado, a primeira coisa que nós precisamos pensar, quando nós resolvemos aceitar este ministério, é que quem vai cuidar de nós é Deus. Tá bem? Quer dizer, a primeira coisa que eu preciso pensar, quem vai cuidar de mim? A igreja ou Deus? Deus.
Primeira coisa que eu preciso pensar, Deus vai cuidar de mim e vai cuidar da minha família. Pô, nós vivemos cantando isso. Enquanto você cuida dos meus, eu cuido dos seus. Cuida da minha obra, que eu cuido da sua família. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que é Deus quem está nos sustentando. Tá bem? Deus nos sustenta. Então, nós precisamos saber de tudo isso através de quem? Através da igreja. Através da igreja. Então, a igreja é um meio que Deus usa para sustentar os seus obreiros. Tá bem? Aí, quando entra a questão da razoabilidade, veja, qual é o pote da igreja? Qual o tamanho da igreja? Qual é quais são, vamos falar claramente, quais são as entradas e as despesas da igreja? Então, tudo isso entra na questão da razoabilidade, tá? da consciência cristã. Porém, nós precisamos aprender que tudo isto é lei, é preceito, é ordem. Veja, cuidado de Deus, saber que Deus cuida de nós, porém, nós temos que ter em mente isto aqui, quem cuida de nós é Deus. Tá bem? O Senhor é o nosso provedor. E Ele nos provê através do quê? Um dos meios que Deus usa para prover, para sustentar os seus obreiros e as suas respectivas famílias, é a igreja. Um dos meios. Não é o único meio. Deus tem os seus meios de trazer sustento. Nós vemos isto do Gênesis ao Apocalipse. Nós já tivemos corvos servindo de maîtres, né, de garçons, nós já tivemos anjos, nós já tivemos viúvas, nós vamos ver isso no decorrer da lição. Então a igreja, hoje é um dos meios que Deus usa para cuidar dos seus obreiros, para sustentar, tá bem? Então vamos colocar este asterisco aqui para nos lembrar mais tarde, que a igreja é um dos meios, não é o único meio. Então, quer dizer, nós não podemos pesar. Veja que quando Paulo tinha alguma necessidade a mais, o que Paulo ia fazer? Paulo ia construir tendas. Paulo ia colocar a mão na massa. Paulo ia fazer alguma coisa. Então, veja, dependendo da situação do porte da igreja, Paulo tinha os seus meios para se sustentar. Também, além de receber cartas, ele manda cartas, ele agradece às igrejas que mandam sustento, que ajudam, que enviam seus missionários com sustento para ele, para a igreja onde ele está. Tá? Porém, existem outros meios. Nós não podemos ficar só bitolados nessa questão de a igreja ter que nos manter. Eu estou falando como obreiro também. Como obreiro. E tive muitos meios, sabe? A ponto de quebrar milho, de apanhar feijão, café, batata doce, dar um jeito, dar uns pulos, fazer alguma coisa. Por quê? Para não ser tão pesado a igreja. Para não ser tão pesado a igreja. Mas, veja, outra coisa que nós aprendemos muito é que a igreja deve honrar os seus líderes. Ora, Deus colocou os pastores como autoridade e como autoridade nós precisamos respeitá-los. Eu disse numa das aulas passadas que a igreja, se tem um povo que tem prazer de abençoar a casa de Deus e tem prazer de abençoar os seus pastores, os seus obreiros, é o crente. É o crente. Falei isso quando Moisés solicita ajuda, o apoio do povo para construir um tabernáculo móvel. Veja que o povo traz mais do que precisa. Porém, nós vamos já para o ponto de número 1. Veja, existem coisas que fogem do padrão. Existem coisas que fogem do padrão. Lembra que eu falei sobre luxo, regalias, excentricidade, alto padrão de vida? Eu até citei a fala de um amigo meu que disse assim, esse soldo, como é que chama? Esqueci. Esse salário não é compatível com o padrão de vida da minha família. Quer dizer, veja, nós estamos sendo sustentados por Deus para quê? Para mantermos o padrão. Ora, se quisermos manter o padrão de vida que tínhamos antes de sermos obreiros, é só continuar com a carteira registrada. Mas a partir do momento em que nós, vou repetir, que nós nos dispomos a servir a Deus, nós estamos à mercê de Deus, do seu sustento. É por isso que até o próprio Cristo nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia. Veja, ele não está falando do croissant nosso de cada dia, ele não está falando do fazão nosso de cada dia, ele está falando do pão, que vai ser a lição da Betel, da lição bíblica
da CPAD, a Sala dos Adultos, vai falar sobre Jesus Cristo, o pão da vida. E ele até se representa como pão, ele se apresenta como o pão da vida. Mas, veja, existem momentos que nós precisamos pensar. Vou repetir, sem medo de errar. Se tem um povo que tem prazer em abençoar a casa de Deus, a igreja, tem prazer em abençoar os seus líderes como pais na fé, é um crente. Mas, veja bem, nós precisamos, no ponto de número 1, nós estamos saindo agora, entrando no ponto de número 1. Lembra que eu falei o cuidado de Deus com os obreiros? Que a introdução eu coloquei nessa questão aqui. Está havendo um debate muito grande, se tem limite, se não tem, se pode, se não pode, se a pessoa tem direito a isto ou não. E nós precisamos trazer isso também para a nossa vida, porque existem coisas lá fora que nós nos indignamos, mas nós fazemos dentro da casa de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado para que não haja essa hipocrisia, tá? Nós nos indignamos desde o momento em que eu não participe, mas a partir do momento em que eu participar e que eu fizer parte ou que eu fizer uso disso, está tudo bem. É aquela velha frase. Não é ilegal, mas é imoral. Então, aí entra na questão da razoabilidade e da consciência cristã. Então, podemos pensar assim, é ilegal? Eu tenho direito? Tenho. Mas será que não está um pouco demais? Será que não está fora? Será que não está, sabe, eu não estou excedendo? Será que eu não estou entrando nesta área aqui? Veja, luxos, regalias, excentricidades, o alto padrão de vida, e o Senhor nos chamou para servi-lo. E quantas vezes ele disse aos seus discípulos, quando você chegar numa casa, como que te servir? Como que te servir? Quer dizer, se for muito, amém, se for pouco, dê glória a Deus. E nunca pergunte a procedência, fique em paz. E se não te derem nada para comer, se sinta feliz. Quando ele vai enviar os seus discípulos, ele diz, olha, não levem 2 sandálias, não leve isto, não leve aquilo, porque você vai depender do cuidado de Deus. Esta é a ideia, tá bom? E quando nós vemos o cuidado de Deus com os sacerdotes, quando olhamos para o Antigo Testamento, eu separei deste ponto 1.1, eu achei interessante isso aqui. E dentro de um parágrafo, eu dividi desta maneira. Como se vê os verdadeiros, os escolhidos? Aqueles que realmente são escolhidos. Primeiro, eles se empenham no serviço. O que é você se empenhar no serviço? É você dar o melhor de si, independente do retorno. Independente do retorno. Estou falando da obra de Deus. Eles se empenham. Então, tá bom. Digno é o obreiro do seu salário? Sim. Primeiro, o obreiro fiel. Segundo, o obreiro que se empenha no serviço. Sabe? Não é aquele preguiçoso que você chega lá 9 horas da manhã na casa dele, ele está dormindo, ele começa a trabalhar 9 horas da manhã. 9 horas da manhã o anjo já está suado, tá bom? 9 horas da manhã o Senhor Deus já está trabalhando a noite inteira sem dormir. E tem obreiro que se você acordar ele antes das 9 horas da manhã, é perigoso. Em vez dele se empenhar, você vai apanhar. Desculpa o jogo de palavras. Então nós precisamos ver, primeiro, fidelidade. Segundo, o obreiro escolhido, além de fiel, ele se empenha. Ele se empenha. Então você viu este obreiro, aquele obreiro que se empenha, raiou o dia, ele já está trabalhando, da altas horas da noite, ele ainda está trabalhando, ele está visitando, ele está cuidando, ele está na igreja, ele está isto, aquilo outro. Então ele se empenha no trabalho. Tá bem? Então os escolhidos, primeiro, se empenhar no serviço. Segundo, por que eu devo me empenhar? Para manter as coisas organizadas. Por que manter as coisas organizadas? Ora, meu querido irmão, aqui no interior tem um ditado que diz assim, o boi só engorda debaixo dos olhos do dono. A partir do momento em que o obreiro ele é ocioso, como é que as coisas vão estar organizadas? Não vai. Eu tenho um ditado, eu gosto de dizer assim, se o pastor corre, a igreja anda. Se o pastor anda, a igreja para. Se o pastor para, a igreja senta. Se o pastor sentar, a igreja deita. Se ele deitar, a igreja dorme. Se ele dormir, acabou-se o mundo, como diz a canção lá do domingo. Né? Veja, quando Paulo chama Tito, ele coloca ele em Creta, ele diz para colocar as coisas em boa ordem e de cidade em cidade estabelecer presbíteros. Então veja, a ideia ela continua no quê? Se empenha no serviço, ele mantém as coisas organizadas. Você chega no local de trabalho dele, é tudo muito bem feito, tudo muito organizado, tudo muito dentro dos limites, logicamente,
né? Nós não vamos exigir um padrão se não há este padrão, mas dentro dos padrões, a organização é impecável. Você olha assim, Deus olha e Deus fica satisfeito. Se eu e você olhamos e ficamos satisfeitos, quanto mais Deus. Então, vê, aqui eu estou falando do obreiro de tempo integral, que é a questão do manter, da igreja manter este obreiro. Então, o obreiro que quer ser mantido, veja, primeiro, ele se empenha na obra, ele mantém as coisas organizadas. Lembra de Tito? Lembra de Tito? O que Paulo disse a Tito? Né? Depois, ele se consagra ao serviço. Está aqui na lição, olha, se consagra ao serviço. Tá? Se consagrando ao serviço. Êxodo 28:1. Eu coloquei aqui um destaque interessante. Se consagrando a um serviço. Veja, você é pastor. Você é o dirigente, você é o responsável. Então você vai se consagrar a uma coisa, que é o quê? Se empenhar e manter as coisas organizadas e se consagrar. Você vai se dedicar totalmente à obra de Deus. Tem obreiro que tem 2, 3 anos, não estou falando do obreiro que precisa trabalhar porque ele não tem um sustento. A igreja não consegue mantê-lo. Então ele tem que trabalhar. Não estou falando disso. Eu estou falando daqueles que, além de receber, e não é pouco, eles têm outras coisas. Quer dizer, ele recebe daqui, recebe de lá, recebe às vezes até de acolá. Veja, eu coloquei 2 ou mais. Mas ele não larga o... Mas quando o Senhor chamou os sacerdotes, veja, o sacerdote não podia cavar poço, não podia isso, não podia aquilo, não podia... Ele tinha que estar constantemente do soreque para dentro. Constantemente, ele está ali no altar do sacrifício, ele está no lavatório, aí ele vem para o lugar santo, uma vez por ano o sumo sacerdote no Santo dos Santos, ele se consagra em tempo integral. Então, nós não estamos falando que o obreiro não é digno, mas quem é o obreiro digno? Tá? E até onde vai esta dignidade que nós chamamos a atenção para nós? Tá bem? Então, no ponto 1, veja, os escolhidos. Quando você vê um obreiro fiel, ele se empenha no trabalho, veja, ele mantém a casa de Deus, as coisas de Deus organizadas, e ele se consagra ao serviço. Tá? Eu posso aqui também puxar, e vamos falar assim, ele está sempre em constante oração. Se ele não está pregando, ele está orando, mas ele não está fazendo outra coisa. Ele não está fazendo outra coisa. Por quê? Porque ele tem a consciência de que o que a igreja... O que Deus sustenta ele é para trabalhar para Deus. Tá? Não é para trabalhar para si mesmo. Não é para trabalhar para si mesmo. Ora, ou então nós precisamos escolher ou uma coisa ou outra. Tá bem? No ponto de número 1, 2, nós temos o tema, o subtema assim, a oferta e os sacerdotes. Tá? Aqui também, veja, quando nós lemos a lição, o sacerdote ele trazia alguma oferta, um tipo de oferta, o que acontecia? Ele apresentava a oferta ao sacerdote, que tinha o direito de ficar com uma parte. O que é uma parte? Veja, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho em algum lugar aqui. O que é uma parte? Também eu tenho aqui uma barra de chocolate, aí tem 1, 2, 3, eu tenho 4 partes. Tá bem? Então, o que é uma parte? Uma parte é isso aqui. Eu tenho isso aqui. O resto não é meu. Então, o direito é de uma parte. Mas qual é esta parte? A partir do momento em que eu faço isso aqui, tá, eu já não tenho mais uma parte. Eu já estou pegando algo que não é meu. Se eu fizer isto aqui, piorou. Tá bem? Eu já fiquei com a metade. Tá bem? Nós temos 4 partes aqui. Eu peguei 2 de 4 partes, eu fiquei com a metade. Tá bem? Fiquei com 2 quartos. Então, se eu tenho 2 quartos, o que eu tenho? Que é igual ao quê? Meio. Se eu simplificar. Tá bem? Então, veja, a ideia é que os obreiros fiquem com uma parte. Tá. E qual é a parte? É aqui que entra a questão de ser razoável, de ter uma consciência cristã. Tá bem? Mas, para esta parte, eu ser digno de ter esta parte, agora eu estou me lembrando de Ofni e Finéias, né, em 1 Samuel 10, de 12 a 17, você vai ver que eles praticamente obrigam as pessoas a darem as coisas para ele. E diz, se você não deixa, mas a pessoa fala, mas espera, eu já te dei a sua parte. Não, eu quero mais. E se você não der, eu vou tomar a força. Tá bem? E nós vemos que o final dessas pessoas não foram bons. Então, depois lá você lê 1 Samuel, capítulo 10, versículos 12 a 17. Tá bem? Veja, mas para ficar com esta parte, o que é imprescindível? O que não pode faltar?
O que não pode deixar de acontecer? Uma vida santa. Aí eu volto novamente à consagração ao serviço. Veja, me empenho, mantenho as coisas organizadas e me consagro ao serviço do Senhor. Isso tem a ver com a vida santa. Tá? É devotar-se totalmente à obra de Deus. E nós vemos hoje em dia que, infelizmente, não é isso que está acontecendo. As pessoas estão fazendo fama, estão fazendo amizade, estão fazendo isso, estão usando para se envolver com outras coisas. Eu não estou falando do membro normal da igreja, estou falando de pastores. Tá? De pastores que já não querem mais pastorear. Estão lá no Congresso, estão nas câmaras de vereadores, estão no Senado, tá? E alguns até lutando para ser presidente da República. Veja bem, meu irmão, nós fomos chamados para ser representantes de Deus, e isso já devia nos ser suficiente. Podemos até usar aquela máxima, mas eu estou lá para defender o povo de Deus. Que povo de Deus? Será que estamos mesmo pensando na igreja? Ou o povo de Deus é aquele que está lá debaixo do meu telhado? Ou a minha família que está congregando em determinada igreja? Tá? Existem desculpas que até parecem legal, mas não são. Não são. Por quê? O Senhor nos chamou para devotar a nossa vida totalmente ao ministério. Ao ministério. Lembra que eu disse? 6 horas da manhã, o galo está cantando. O crente também, o pastor já deve estar cantando. 6 horas da manhã. Não até 9 horas. Mas eu passei a madrugada em oração. Jesus passava a madrugada a noite inteira em oração e saía no outro dia para trabalhar. Nem que ele dormisse no barco depois, mas que ele ia fazer, ele ia. Brincadeira. Agora, prestem bem atenção. É imprescindível uma vida santa. Tá bem? Aí nós entramos dentro do conceito de que o povo tem prazer. De que o povo tem alegria em fazer. Mas veja, qual é a nossa? Como está sendo a nossa parte? Tá bem? Então, no ponto 1, 2, veja as ofertas e os sacerdotes. Então, ele tinha direito a uma parte. Tá bom? Uma parte. Essa parte... geralmente já sustentava ele, a esposa, os filhos, tal, tá? Mas não era para regalias, para luxo, regalias, excentricidade, um alto padrão de vida. Por que se busca isso hoje? Porque nós estamos envolvidos demais com o mundo. Então nós temos que ter a aparência do mundo, nós temos que chamar a atenção. Só que essa atenção, muitas vezes, ela é prejudicial. Existem pessoas de posição, classe social, que diz, eu não consigo fazer, mas um pastor faz. Veja, já não está trazendo uma glória para Deus, está trazendo escândalo. Está trazendo escândalo. Aí entra a questão da mente cristã. Posso fazer todas as coisas? Pode, mas me convém fazer isto? Não. O que eu fizer vai trazer benefícios para a igreja? Vai trazer glória para Deus? Ou o povo vai começar a falar coisa errada, chamar os crentes de trouxa, porque eu estou com baita de um carrão novo, ou porque a minha casa é uma mansão, ou porque isto, ou porque aquilo. Nós precisamos tomar cuidado. É o que nós precisamos ver. Lembra no início que eu falei? Remédio curativo e remédio preventivo. Também no ponto de número 1.3 está escrito assim, a responsabilidade dos obreiros. Veja que não são só privilégios, tá? Não são só privilégios. Existe o quê? Existe a responsabilidade. E quando Abiú e Nadab se esqueceram dessa responsabilidade, eles foram fulminados na presença de Deus, porque eles apresentaram fogo estranho. Eles não estavam agradando a Deus. Não era daquela maneira que o Senhor queria. Não foi assim que Arão os ensinou. Os filhos de Arão, não era desse jeito. Veja, apesar deles trazerem fogo, apesar deles estarem dentro da casa de Deus, mas tudo era estranho. Por quê? Por que era estranho? Porque o cuidar, veja, manter as coisas organizadas é cuidar. Para quê? Para que as coisas as coisas santas não sejam profanadas, tá? Não sejam vituperadas, não sejam tratadas levianamente. E o obreiro, ele está lá, ele recebe o sustento, ele tem todo esse privilégio, ele tem todo este cuidado de Deus, a igreja tem o prazer em cuidar dele, honra o seu líder, mas veja, nós estamos cuidando para que o bom nome de Cristo não seja profanado, tá bem? E eu disse lá no começo que o boi só engorda debaixo do olho do dono, tá? Então nós temos o ponto 1.3, a responsabilidade. É uma honra ser chamado? É uma honra ser sustentado? É uma honra ser honrado? Porém a responsabilidade ela é muito grande. Veja, o que aconteceu com Nadab e Abiú? Foi só um puxão de orelha? Não.
o banquete de Belsazar, com as coisas de Deus, Ofni e Finéias, Ananias e Safira, todos estes eram pessoas que estavam trabalhando com proventos de Deus. Todos estes, independente se Belsazar não era crente, mas ele estava fazendo bagunça com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque eles não foram cuidados por alguém e acabou sendo profanado por um desviado, por um, sei lá, um gentil, Tá bom, chega, né? Então, veja, cuidar, a responsabilidade é nossa de cuidar para que as coisas de Deus não sejam profanadas. Veja que aqui elas têm que estar organizadas e aqui elas têm que estar protegidas. Nós devemos proteger. Tá? Nós vamos ver no longo do período quantos sacerdotes e sumos sacerdotes se opuseram aos inimigos para que não profanassem a casa de Deus, nem os utensílios. Conseguiram, muitos morreram, mas eles, pelo menos, eles se mantiveram dentro dessa responsabilidade. Tá bom? E não adianta, depois do leite derramado, ficar pondo a culpa em fulano e cicrano. Minha mãe falava assim: Maurício, do seu jeito só você. Não tem outro que vai fazer do jeito que você quer, do jeito que você quer. Se você quer bem feito, vai e faça. Minha mãe falava para mim. Por quê? Do seu jeito só você. E nós, veja, os obreiros, falando na questão do cuidado, aqui, ó, o cuidado e apoio aos obreiros é um pilar essencial para a expansão do reino de Deus, mas eu não gostaria de ficar puxando brasa. Vou deixar a brasa no meio, para uma sardinha e para outra. Todo mundo vai, no tempo certo, vai ter as suas sardinhas assadas aí. Tá bem? Não nesse sentido. Veja, para que as coisas de Deus não fossem profanadas. Aqui a organização, aqui a proteção. Tá? Por quê? É responsabilidade do obreiro. Porque é muito fácil chegar na frente da igreja e dizer: eu quero isto, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas e a sua responsabilidade? Você está cumprindo? Se está, meus parabéns. Você é muito digno do seu salário. Meus parabéns. Você é digno que a igreja te honre. Meus parabéns. Você é digno do cuidado de Deus. E você tem que saber que Deus está cuidando de você através da igreja e de outros proventos. De outros proventos. Tá bem? Mas desde que nós estejamos dentro de padrões que regem a vida do ministro. Quando nós vamos para o ponto de número 2, veja, dando honra aos obreiros, tá? Então, veja, eu coloquei a questão da razoabilidade aqui. Vamos falar dela de novo. Tá? Do razoável. Do razoável. Nós precisamos aprender a ser razoáveis. Porque ouvimos declarações estapafúrdias, sabe? Beira o ridículo, risível. Alguns homens que se dizem obreiros, dando declarações, obrigando, se você não dá o dízimo, não pode comer a ceia. Como assim? Veja, as duas verdades existem, mas dentro da razoabilidade. Nós precisamos ser razoáveis. E estes tais, que eu acho que às vezes nem são crentes, são alguns. Deve ser algum artista que é pago para isso, não é possível que um crente de verdade dê esses tipos de declaração. Mas a gente não vai pôr a mão no fogo por tudo também. Então, veja, dentro da razoabilidade, aqui é chamado de auxílio. É válido o obreiro receber o auxílio. Não se discute, é fato, porque o pastor é a autoridade estabelecida por Deus. Tá bem? Mas veja, o escritor a lição chama de auxílio. E quando nós falamos de auxílio, nós não estamos falando de um salário exorbitante. Nós vivemos aí períodos, a maioria dos governos do Brasil trabalha com essa questão de auxílio emergencial, auxílio isto, auxílio aquilo outro, uma série de auxílios que nós sabemos. Então, veja, o auxílio, será que o auxílio que nós estamos recebendo está dentro da razoabilidade? Quando eu começo a pensar na razoabilidade, veja, o padrão de vida do brasileiro. Qual é o padrão de vida do brasileiro? Agora vamos espremer um pouco mais o padrão de vida dos crentes. Tá? Aí vamos se espremer muito mais. Nós vamos chegar num ponto em que eu acredito que nós precisamos ficar com um pouco de vergonha. Com um pouco de vergonha. Perdoe minha sinceridade. Mas vejam bem, o auxílio, é válido o obreiro receber o seu auxílio? É lógico que é. No ponto, isso está na introdução. Receber o auxílio da igreja a qual serve. Mas veja, agora vamos aqui. Nós não estamos recebendo auxílio do Brasil inteiro. Nós estamos recebendo auxílio de uma igreja.
Qual é o padrão desta igreja? Qual é o pote desta igreja? Qual o padrão de vida desta igreja? Qual o padrão alimentício, alimentar dos membros desta igreja? Qual é o padrão de locomoção, seja, sei lá, sabe? Nós precisamos pensar em tudo isso. Tudo tem a ver com a razoabilidade. E nós, como pastores, precisamos nos colocar dentro disso aqui. Tá? Nós não estamos sendo sustentados por um país, nós estamos sendo sustentados por uma igreja. E quando se é obreiro local, porque você tem um responsável pelo campo, quando você é obreiro local, você vai ser mantido pelo que ela pode te servir. E não tem por que reclamar. Se for reclamar, então pega aquele documento azulzinho e vá bater um carimbo nele. Se consegue coisa melhor. Ora, e continua auxiliando a igreja. Continua auxiliando a igreja. Tá bem? Porque quando nós vemos no ponto 2.1, o obreiro é digno do seu salário, veja, nós estamos falando da abundante graça de Deus. E eu disse que a igreja é um dos meios que Deus usa para manter o obreiro. Deus pode usar muitas outras coisas, muitas outras pessoas. Deus pode usar, sei lá, nós já falamos, viúvas, uma senhora rica, depois anjos, corvos. Então Deus tem os seus meios. E os meios, a graça de Deus, ela é abundante. Ela é abundante. Veja, eu já trabalhei em lugares que eu não tinha um soldo, que eu não tinha, mas eu comia tão bem que eu tive que parar, tive que fazer regime. Eu cheguei a quase, postei a foto esses dias, eu cheguei a quase 120 quilos. Por quê? Porque a graça de Deus ela é muito mais abundante do que o dinheiro. Quando nós dependemos mais da graça de Deus, ainda que recebamos, mas não nos importamos muito com isso, nós ficamos com a graça de Deus, como ele disse a Paulo, a minha graça te basta. Nós vamos ver que dentro desse aqui, nós temos o quê? Recalcado, sacudido e transbordante o sustento de Deus para a nossa vida. Tá? Não sei se vai fazer sucesso, mas veja, nós precisamos aprender, principalmente nós obreiros, tá? E reconhecer e nos ensina, quer dizer, Deus, ele é abundante, e ele nos ensina a reconhecer o trabalho dos nossos líderes. Como eu disse, veja, a partir do momento em que nós temos o melhor professor do mundo para nos ensinar a respeitar e amar alguém, então a primeira parte do ponto 2.2, honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus, não que fica na rede sentado o dia inteiro deitado tomando Coca-Cola na sombra, batendo papo, conversando fiado, né? Como diz o povo, como dizia meu pai, conversando carga d'água, né? Miolo de pote. Veja, já foge do padrão, já foge de tudo, então não adianta querer ficar exigindo. Então, o ponto de número 2, ele começa dizendo assim, que há um certo bloqueio, né? Uma certa oposição de determinados crentes. Aí ele coloca duas opções. A primeira, por desconhecimento das Sagradas Escrituras, então eu vou retirar o desconhecimento porque o Senhor nos ensina a reconhecer o trabalho dos nossos líderes. Então vamos tirar a questão da falta de conhecimento. E vamos pesar o segundo ponto. O que mais está pesando? Veja, como eu digo, mesmo que alguns ainda, uma grande maioria continua fazendo a sua parte como deve ser feita. Mas veja, o declínio espiritual, os escândalos, a vergonha, o vitupério que tem invadido muitos ministérios, ou denominações, o ministério como denominação, ou o ministério pessoal de cada um de nós pastores, obreiros do Senhor. Veja, declínio espiritual. Quando fala de declínio, é coisa que está caindo. Tá? Tinha um padrão aqui, estava aqui e ele foi declinando, foi descendo. Ele estava aqui e agora está aqui. Isso é declínio. Tá? Quando você desce, declive. Quando você sobe, aclive. Eu acho que é isso. Na aula lá para tirar habilitação, né? A CNH. Então vejam bem, hoje um dos piores problemas que nós estamos vendo, que é mais motivo de zombaria, e obviamente ninguém quer passar vergonha, é por causa do declínio ético. São declarações que vão repetir, sabe? São declarações, no mínimo, risíveis. São como se diz assim,
como é que se diz aquela coisa que você coloca como razão para a pessoa fazer aquilo, para levar a pessoa a fazer o que você está falando? Esqueci. Sabe, as pessoas dão as mais variadas desculpas para tentarem manter o quê? O seu luxo, a sua regalia, a sua excentricidade, o alto padrão de vida, mas o declínio ético destes tais, morais e espirituais, o declínio em todos os sentidos é gritante, sabe? Chega a ser escândalo, não é que chega a ser, um escândalo tão grande que nós pensamos assim, será que essa pessoa não está percebendo o que ela está fazendo? Será que esse fulano, essa fulana não está percebendo o que ele está fazendo? Então nós precisamos tomar cuidado. Então, a partir do momento em que nós cremos que o Senhor nos ensina a reconhecer o trabalho dos nossos líderes, nós somos forçados a pensar que a oposição de uma grande parte ou de uma pequena parte é por causa do declínio ético. Tá bem? Como se gasta, quanto se gasta, onde se gasta, com quem se gasta, né? Veja que Belsazar fez um banquete e só tinha pessoas embriagadas, prostitutas, era uma festa. E muitas vezes nós nos pegamos fazendo isto também com os proventos que Deus... mas o salário é meu, eu faço o que eu quero. Não, ali é suor da igreja. Cortador de cana, lavador de roupa, tá bem? Cortador disso, cortador daquilo, levanta 5, trabalha à noite, levanta às 4 horas da manhã, trabalha o dia inteiro. Então não é seu. O Senhor te deu, veja, está escrito aqui, mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração. E esta administração não é só dos membros. Essa administração tem que ser também do salário do obreiro. O salário é meu, eu faço o que eu quero, de maneira nenhuma. Vou fazer uma fezinha. Não, você é um obreiro, você tem que ter fé, não fazer uma fé. Então não adianta pegar, porque o salário é meu, vou fazer o que eu quero, compro o que eu quero, como o que eu quero, jogo o dinheiro onde eu quero, de maneira alguma. O suor do servo de Deus, da ovelha do teu rebanho, está no seu bolso. Então cuidado como que você vai, a sua mordomia, a mordomia. Aqui mordomia é tanto para nós membros, quanto para nós obreiros. Essa mordomia é para ambos. E nós precisamos saber o que fazer com aquilo, o suor do membro da igreja que vem para dentro da nossa carteira. Tá bem? No ponto 2.3, que é o último ponto do ponto 2, diz aqui, cuidar dos obreiros é um compromisso de fé. Entendeu? Compromisso de fé. Então eu coloquei isso, nada se discute. Mas quando nós olhamos aqui, na citação da lição, nós temos que Paulo falou para Timóteo, em 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que governam bem. Então, bem tem a ver com declínio ético? Não. Tem a ver com graça? Tem. Tem a ver com ser reconhecido? Tem. Veja, os que governam bem, o que tem a ver? Com se empenhar, com manter as coisas organizadas e também se consagrando ao serviço do Senhor, ou espiritualmente falando, ou também a sua vida dedicada totalmente à obra de Deus. Nada de chegar 9 horas da manhã e ter que te acordar ainda para você trabalhar. Então, o pastor é autoridade estabelecida. Nós estamos falando desde o começo, isto é fato. Tá bem? Isso nós não discutimos. Tá? Isto nós fazemos pela fé. Mas, irmão Maurício, se fulano de ciclano não faz, não é problema teu. Você tem que fazer a tua parte, tá bem? Dízimos, ofertas, você tem que entregar. Você tem que entregar. Podem falar o que quiser, eu não estou nem aí. Você tem que entregar. Agora, o que vai ser feito, tá, pelo obreiro, o que ele vai fazer com o dinheiro, isso já não é problema nosso, é entre ele e Deus. Veja, eles simplesmente levavam para Nadab e Abiú, eles levavam tudo para... cadê os cabras? Sumiu. Ofni e Finéias. Tá? Eles não se preocupavam, eles simplesmente obedeciam a Deus. E o que aconteceu? Eles não estavam administrando bem, eles não eram fiéis. Tá? Eles não ficavam com uma parte, eles queriam ficar com tudo. Não tinham uma vida santa, alguns até se prostituíam, tá? Com mulheres até quase dentro do tabernáculo. Veja, então a vida deles, e isso não é estranho nos dias de hoje. Infelizmente não é. Não é.
tá bem? Essa questão até mesmo da impureza sexual, da impureza moral, da impureza familiar, em todos os sentidos. Então nós precisamos tomar cuidado. Mas, crente em Cristo Jesus, igreja do Senhor, você tem que continuar, nós temos que continuar fazendo a nossa parte. Tá? Independente. A partir do momento em que eu entreguei para Deus, eu não tenho que me preocupar. Quem tem que se preocupar é isso aqui, é quem é responsável. Ele tem que se preocupar. Eles têm que se preocupar. E nós precisamos, então, somente continuar fazendo a nossa parte. Tá bem? Então, veja, o pastor é a autoridade estabelecida por Deus. Fato. Não discutimos. Porém, veja, quem é digno? Os que governam bem. Os que governam bem. Ponto de número 3, o Senhor sustenta os seus. Então, agora, nós vamos falar de novo sobre a consciência cristã. Sabe, o poder pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Veja, na introdução do ponto de número 3, nós já temos assim, ele aceitou o cuidado de Deus. Ele quem? Elias, ele aceita o cuidado de Deus. Ele é um profeta do Senhor. Ele está na presença de Deus. Ele aceita o cuidado de Deus a quem submeteu a sua vida. Fazendo de que maneira? Recebendo o necessário para continuar na caminhada que lhe havia sido proposta. O necessário. Veja, muitas vezes nós temos mais do que precisamos. Se Deus nos deu graça para termos mais, o que nós devemos fazer? Dividir. Compartilhar. Tá bem? Vou voltar à ideia primária que eu comecei na aula. Veja, nós aceitamos o chamado. Nós não fomos obrigados. A bem que Paulo fala que é uma obrigação e ai de nós se nós não pregarmos o evangelho. Tá, mas preste atenção. Elias, ele continuou andando. Veja, quantos dias Elias ficou sem comer também? Ele podia chegar agora e falar, não, agora eu quero um banquete, eu não estou nem aí. Quero água em abundância, tinha um ribeiro de Querite que seca, tem um corvo que desaparece, mas ele continua na caminhada. Com o quê? Com o necessário, com o pão nosso de cada dia. Tá? E isto entra dentro da razoabilidade, do ter consciência cristã. Que a mesma necessidade que nós temos, outros que nos mantêm, têm também. Então eu não posso desprover uma casa, ou como dizia antigamente, eu não posso desprevenir uma família para prevenir a minha. Para ter aquilo que eu quero. Veja, ele aceita continuar recebendo o necessário. E o que era o necessário? Ele sai do ribeiro, tem corvo. Aí daqui a pouco ele sai do ribeiro, tem uma viúva. E o que a viúva tinha? Nada, um punhado de farinha. O que é um punhado? É isso aqui, um punho cheio. Uma mão cheia é um punhado. Pronto. E ela tinha aquilo ali. Ele disse, faz para mim primeiro. Todo mundo conhece a história. Tá? Então, veja, recebendo o necessário, haverão dias de vacas gordas? Amém. Amém, no tempo das vacas gordas. Mas todo mundo vai participar da vaca gorda. Mas no tempo da vaca magra, a gente precisa do necessário. Do necessário. Porque, veja, já chega lá fora a população de muitos países, de muitas nações, passando necessidade, e os seus líderes gordos, pesados, indo para outros países se alimentarem do bom e do melhor, já chega. Então nós precisamos aprender a administrar. Que mordomia nós estamos fazendo? Que mordomia? Veja, eu preciso falar isso. Quem não assistiu? Todo mundo, eu acredito que muitos assistiram. O Gladiador. Então está lá o general Máximos Merídios. E ele é interpelado por políticos. E ele diz, perguntam para ele, o que você acha? General, ele disse assim, veja, eu sou um soldado. E o soldado, ele tem o privilégio de olhar nos olhos do seu oponente. O que ele quis dizer? Que naquela outra parte que ele estava sendo interpelado, nem tudo era feito às claras, cara a cara, olho no olho. Às vezes, muitas vezes, é pelas costas mesmo. Mas veja, então o que nós estamos fazendo aqui, isso aqui, tá? Nós temos o privilégio de olhar um na cara do outro. Nós somos soldados, um no olho do outro. Tá bem? Então, veja, Elias, ele continua recebendo o necessário para continuar a caminhada que ele aceitou. Veja que ele não faz nenhum tipo de imposição, de oposição, de exigência. Não.
Então, no ponto 3.1, nós temos aqui o sustento de Deus ao seu ungido. Por quê? Veja, apesar de receber só o necessário, o que acontecia? O trabalho de Elias continuava o mesmo. E às vezes até mais excelente, o melhor, porque ele trabalhava com zelo. E onde nós entramos aqui? Veja, fidelidade, empenho, organização, consagração a Deus, santidade de vida. Nós podemos pegar várias partes, fugindo do declínio espiritual que outros cometeram antes dele. Tá? Se você vai ver 850 profetas de Baal e de Azera tombando na frente de Elias, porque ainda que o necessário, mas ele servia a Deus com o quê? Com zelo. O tipo de trabalho, a prestação de serviço não mudava. A sua adoração, o seu desprendimento, o seu zelo, não mudou, não mudou. E muitas vezes a pessoa até reclama, eu não vou trabalhar não, porque esse mês eu não recebi. Ora, irmãozinho, vai construir uma tenda, dá um jeitinho aí, me ajuda aí, vai, como diz o outro. Então, veja, depois nós temos aqui o ponto 3.2. Então, nós vemos aqui Elias servindo a Deus da mesma maneira, com o necessário. E depois, no ponto 3.2, Deus prepara socorro para os seus. Então, nós temos Obadias. Tá bem? Este Obadias, que trabalha junto, né, é temente a Deus também, e trabalha junto com Acabe, e ele está com medo, porque Elias falou para ele, vai lá e fala para Acabe que eu estou voltando. Não faz isso não, ele vai me matar. Mas não é isso não. Veja, Obadias, dentro da perseguição aos profetas, que agora Acabe e Jezabel está matando, ele separa 100 profetas. E ele sozinho, vamos dizer assim, não, com a ajuda de Deus. Ele está cuidando desse. Mas o interessante aqui, o necessário, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, diz que ele manteve 100 profetas com o quê? A pão e água. Hoje você convida um profeta, ele quer hotel, ele quer luxo, ele quer isso, ele quer aquilo, as toalhas têm que ser do jeito que ele quer. 100 profetas a pão e água. Pão e água. O que é isso aqui? É o básico. Não, mas aí no original grego, eu não quero saber o que você acha do original. Uma que nós não temos originais. Não tem originais. Tá? Aqui na Bíblia está escrito que Obadias sustentou 100 profetas a pão e água. E nenhum reclamou. Era pão e água de manhã, no almoço e na janta. Acabou. Tá? Não ficaram igual no deserto, exigindo carne, lembrando das panelas de carne. Não. E Deus fez o quê? Sustentou Obadias. Então, Obadias foi fiel, os 100 profetas foram fiéis, se mantiveram dentro do necessário, não fizeram exigências, não quiseram luxo, regalias, excentricidades, estavam dentro da razoabilidade, tinha consciência cristã de que era aquilo que Obadias podia dar a eles. Era aquilo ali, tá bom? Então vamos lembrar disso. Obadias serviu, 100 profetas, maravilha, pão e água. Pão e água. Quer dizer, ele proveu os profetas do que ele tinha, do que Deus provia a ele também. Tá? Então, veja, nós estamos dentro da razoabilidade. Os 100 profetas não reclamaram. Tá? Tem uma certa ideia, mas não vou expô-la aqui, essa questão de Obadias. Né? Tem uma mulher que tem o seu marido é morto, serviu ao Senhor e agora vão levar os filhos dele porque a dívida dele era muito grande. Tá? Mas não tem base para isso, então também não vou falar. Terceira e última parte. Então veja, Deus prepara socorro aos seus servos. Preparou o necessário. Qual era necessário? Pão e água. Estamos dispostos a ser sustentados a pão e água ou queremos pão de ló e, sei lá, pelo menos suco de uva? Vinho não, por favor. Tá bom? 3 e último. Nós vemos aqui o cuidado de Deus com os seus ungidos, ou com o seu ungido. Tá? Outra vez nós vamos ver outro grande homem de Deus, aqui no caso agora, Eliseu. Veja, sai do pão e da água, mas vem para uma pessoa bem de vida. A mulher e o marido eram bem de vida. Tinham condições de manter este profeta. Mas prestem bem atenção. O que aconteceu para que essa mulher enxergasse em Eliseu um escolhido de Deus?
imprescindível uma vida santa, né? Imprescindível cuidar das coisas de Deus. E quando ela olha para Eliseu, o que ela tem? Ela tem uma boa impressão de Eliseu. Veja o que este homem, qual é a impressão que estão tendo de nós? Ao nos verem nas nossas carruagens de luxo, ao nos verem em nossos palácios nababescos, ao nos verem pedindo, exigindo, cobrando. Qual é a boa? Veja que essa mulher aqui não fala se ela era crente, se ela era descrente. Ela simplesmente olhou. Ela teve uma boa impressão porque ela observou o comportamento de Eliseu. Como é que nós estamos nos comportando? Eu tenho direito? Tenho. Mas se eu comer carne e escandalizo o meu irmão, eu não como. Então existem coisas que eu preciso tomar cuidado. Eu preciso vigiar. Veja, aquela mulher olhou para o comportamento de Eliseu. Tá? E mesmo Eliseu, sabendo que a mulher é de boa família, o marido tem condições, veja, o que ela fala para o marido construir? Um quartinho, não foi 3 cômodos, com piscina, garagem, nada disso. Veja, ele continuou, mesmo sabendo das condições, ele continuou humilde, ele continuou simples e ele continuou se contentando com aquilo que Deus estava provendo para ele, que foi um quartinho. E no quartinho tinha uma cama e tinha uma mesa, devia ter uma botija para ele beber água, fazer o seu asseio, e com isso ele estava contente. Por quê? Porque Eliseu sabia que ele não ficaria todo o tempo dentro daquele quarto deitado o dia inteiro. Não, ele tinha que trabalhar. Então era alguma coisa que ele chegava e saía. E hoje nós estamos montando acampamento em lugares saudáveis, em coisas. Veja, então como é que nós estamos? Tanto nós mesmos, como nós, obreiros. Como que está sendo a nossa mordomia cristã? Estamos sendo gratos e fiéis na administração dos recursos que Deus nos confiou? Então veja, o que você tem, membro, Deus te deu para você cuidar. E o que você recebe, senhor pastor? É Deus quem te deu. O suor do membro da igreja está dentro da sua carteira. Então nós temos que saber administrar também. Está aqui, na lição. Devemos ser gratos e fiéis na administração. Como é que nós estamos administrando? Amém? Falamos da lição de número 4, cuidado e apoio dos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Concluindo, o pastor é a autoridade estabelecida por Deus na igreja. Não discutimos, é fato. E o que acontece? Os que governam bem são dignos de honra. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula. Se o Senhor nos permitir, espero ter ajudado em alguma coisa. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.